Ô, presidente, Boa noite, Caio. Tudo bem? tudo bem? Que prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é meu poder conversar com você aí. Eu acho que é sempre uma alegria conversar com quem entende de gente, né? Quem está no dia a dia aí na vida ativa da cidade. Então, para mim é um prazer e uma alegria muito grande compartilhar aqui esse tempo com você e com aqueles que estão tirando aí um tempo hoje à noite para nos ouvir aqui. Você me honra muito em ter aceitado o convite, presidente. E a dinâmica aqui é a seguinte: a gente faz uma entrevista de 45 minutos, sendo que próximo disso eu paro onde a gente estiver para fazer algumas perguntas bem rápidas, assim, meio bate-bola. À medida que você quiser, presidente, e mandar um abraço para quem entrar aqui, caso o senhor conheça, fique à vontade. Também sempre tento fazer à medida que eu vou vendo o pessoal aqui entrar. Quem quiser fazer pergunta, a gente vai tentando inserir no meio daquilo que a gente programou. E é bem bacana, então eu ia primeiro pedir seu boa noite e já começar perguntando, se você me permitir. Vamos lá, Caio. Eu queria entender e ser presidente do metrô é mais do que ser presidente de uma companhia de trilhos. Eu queria entender um pouco como é enxergar a relevância do metrô como referência social e indutor econômico da cidade de São Paulo e da região metropolitana de São Paulo, e aproveitar para pedir seu boa noite. Boa noite, Caio, mais uma vez. Boa noite a todos aqueles que estão aí nos ouvindo, nos assistindo. É uma alegria muito grande, como eu te falei, participar de uma live, enfim, de um bate-papo descontraído, onde a gente pode dar informação, prestar conta, né? Porque eu acho que o gestor público, acho que a primeira obrigação que ele tem é prestar conta para aquele que te paga, né? Ou paga o seu salário, que é o contribuinte. Eu brinco sempre, por onde eu passo, que a empresa pública, o acionista é o povo, é o cidadão, é que é o sócio daquela empresa. Então, normalmente, se é uma empresa privada, você presta conta para o seu sócio, né? Ou para o seu acionista, vamos dizer assim. E no setor público, você tem que prestar conta para a população. Então, é uma alegria, é um prazer muito grande estar aqui com você hoje. Pode perguntar o que você quiser, o que eu não souber, eu vou te falar que eu não sei. Então, não tem problema nenhum fazer essa abordagem. O metrô de São Paulo eu diria que é uma empresa, quase que uma empresa-estado, né? Eu estava esses dias fazendo uma discussão com o pessoal nosso da área de engenharia. Se a gente somar os nossos contratos hoje ativos de obras em execução, aqui eu não vou falar nem da quantidade de pessoas que passam pelo metrô diariamente, mas são mais de 10 bilhões de reais em obras sendo executadas. Eu diria que pouquíssimos estados brasileiros, talvez você conta nos dedos de uma mão só, tem uma execução orçamentária tão relevante. Além disso, você tem uma equipe, né, extremamente bem formada e com conhecimento acumulado ao longo dos anos, que permite você prestar um serviço de qualidade e retornar para a sociedade, para a população, para aquele cidadão que precisa do transporte público para se deslocar dentro do espaço urbano, prestar um serviço de qualidade. Ou seja, nada mais do que a nossa obrigação fazer isso. Mas é uma equipe de excelência, uma empresa que, com certeza, qualquer cidadão que a presidiu ou que venha a presidir, com certeza deve se orgulhar muito, como eu me orgulho, e sou grato pela oportunidade. Tanto por passar por São Paulo, que é um estado, que eu diria nação, né? É um país com um PIB extremamente importante no contexto mundial, não é só nacional. Então, eu só tenho que agradecer aí ao teu convite e poder fazer esse bate-papo aqui. Mas o metrô tem muito a servir, muito a contribuir com São Paulo, com o Brasil e com algumas regiões aí fora do Brasil e alguns projetos que a gente está buscando aí parceria para dar nossa contribuição também internacional. Eu ia aproveitar aqui, eu ia deixar essa pergunta para depois, mas acho que eu vou fazer agora porque tem a ver um pouco com o que o presidente falou. Mas antes, só
dizer que o Alexandre Luz falou que quer uma caneca igual essa minha aqui, ó, presidente. E o Alexandre Luz, por coincidência, é um metroviário, e meu tio, que trabalha hoje na linha 15, linha 2, às vezes, enfim. E também o Marcelo Scoffer, mandar um abraço para ele aí, que é o presidente da Estrada de Ferro Campos do Jordão, grande amigo, colega Sim. seu aí na secretaria, e passou aqui e já mandou um abraço para a gente. Mas eu ia falar o seguinte, em 2020, na LOA, então antes até da pandemia, só para usar isso como referência, o orçamento do metrô era 1,9 bilhão. E o orçamento da Secretaria de Saúde do Sergipe, e eu peguei isso e depois a gente vai falar por que especificamente eu peguei do Sergipe, era de 1,2 bilhão. Como é lidar com um orçamento estadual, um orçamento que beira um país dentro de uma companhia? Esse orçamento ele ainda não reflete, mesmo 1,9 bi, ele não reflete o orçamento todo. Para você ter uma ideia, o nosso orçamento só de custeio ele é superior a 2 bilhões de reais. Então, quando você soma custeio com investimento, historicamente ele sempre foi superior a 4 bilhões de reais. Quando você pega alguns anos aí que o metrô teve algo em torno de 4 bilhões de investimento ano, isso vai para vai para 7 bi ano de investimento, né? Então, assim, como eu te falei, é quase que uma empresa Estado, né? Que a gente toca de obra, que atende, o que investe, é gigantesco. Nós não podemos comparar com os estados, principalmente quando se fala de investimento, até porque a gente sabe que o poder público, ano após ano, tem reduzido a sua capacidade de investir com recursos próprios. Normalmente, os estados e os municípios têm buscado contrair dívida, né? Ou seja, tomar recursos de organismos internacionais ou do governo federal, através do Orçamento Geral da União, para conseguir tocar os seus projetos. Hoje, o percentual de investimento em cima do orçamento próprio é baixíssimo. Praticamente aí de todos os estados da federação, isso tem sido uma realidade que vem reduzindo ano a ano, né? Então, o metrô tem aí um orçamento gigantesco. Estamos trabalhando para melhorar o nosso orçamento de arrecadação e reduzir despesa. Em 2019, quando nós chegamos, nós criamos a diretoria comercial. Naquela época, a CPTM também adotou o mesmo procedimento, seguiu o mesmo caminho, buscando receitas que possam, além da tarifa do dia a dia, mas que possa agregar a empresa e ela consiga prestar um melhor serviço, né? E quem sabe o metrô no futuro aí contribua também também com as expansões de linhas e não dependa só do orçamento do Estado para fazer novos investimentos. Excelente, presidente. Mandar um abraço aí para o Pandolfi, gerente de marketing e comunicação do metrô. O Reginaldo Seixas está aqui conosco também. Outros amigos passaram, à medida que eu for conseguindo, eu vou mandando um abraço. Mas eu ia comentar o seguinte, presidente. Quando eu estive subprefeito na Vila Prudente, eu pude acompanhar, então, essa referência, esse indutor econômico que é o metrô para algumas regiões da cidade. E lá, inclusive, a gente teve anúncios, à época que eu estive subprefeito, de melhorias e de modernizações, e eu ia te pedir para falar um pouco sobre essa expansão, linha 15, linha 2 aí, para quem está nos assistindo. Caio, vou até fazer uma referência, você eu diria que é um metroviário, né? De coração e está no sangue, eu acho que mesmo tendo deixado a CPTM, mas eu acho que você carrega esse amor e esse carinho pelos colegas e pelo trabalho que é prestado. Eu sou um apaixonado pelos trilhos. Eu tive a oportunidade de ser presidente do Conselho de Administração da CBTU, que é a companhia de trens urbanos do Brasil, né? Tem metrô em Recife, em BH, enfim. Trens lá em João Pessoa, em Alagoas, Natal, parece que Natal, enfim. Fui presidente do Conselho de Administração da Transurb, que é em Porto Alegre,
Hoje estou como presidente também do Conselho de Administração da CPTM. Então, assim, trilhos eu sou apaixonado. Eu acho que, na época que o Brasil se desenvolveu, deveria ter optado por menos automóvel e mais transporte sobre trilhos, seja na área de logística, de carga ou no transporte urbano. Os países que fizeram isso têm hoje aí uma qualidade do ar, vamos dizer assim, polui menos o meio ambiente e tem um transporte seguro e um transporte de massa, e na logística, então, também nem se fala. Nós temos, o Caio, aí é só um registro, né? Infelizmente, o trabalho que você executa na sua gestão, nem sempre ele é olhado em separado, apartado. Quando nós assumimos, junto com o secretário Alexandre Baldi, em 2019, nós tínhamos a linha 17 paralisada, tínhamos a linha 15 com 4 estações para terminar, funcionando em horário reduzido. Nós tínhamos a linha 2 verde, a extensão, que tinha sido assinado contrato, não me lembro as datas aqui, se foi 2014, acho, mas também sem início de obra. Então, o que nós fizemos desde então? E uma promessa do governador e que o secretário nos cobra sempre. Temos que retomar 100% das obras. Nós não podemos ter dinheiro público investido sem com que esse recurso gere o benefício para o cidadão. Obra parada é dinheiro público colocado na obra, sem com que o cidadão possa se beneficiar dessa situação. Prova disso, até hoje teve matéria, né? Vila Sônia, quando nós chegamos, que é na linha 4 amarela, a obra estava praticamente paralisada. Você passava nem via a obra. Hoje a estação está pronta. Então, foram 2 anos, é uma estação, um investimento aí relevante, são mais de 90 mil pessoas que serão atendidas e fizemos em 2 anos. Linha 17, nós cancelamos o contrato que existia com o consórcio anterior, relicitamos a obra e estamos executando, mesmo com todas as disputas judiciais que ocorrem na justiça entre os licitantes. A linha 15, que você conhece muito bem, foi subprefeito lá, fez um grande trabalho e sempre que necessário você nos demandava para levar benefício para aquela comunidade. A primeira coisa foi estender o horário de funcionamento da linha, colocando ela no horário normal, ou seja, de 4h40 à meia-noite. Ainda em 2020, entregamos as 4 estações que estavam em construção, levando até São Mateus, e licitamos Jardim Colonial, assinamos o contrato e entregamos Jardim Colonial esse ano. Tá? Paralelo a isso, identificamos que a estação Vila Prudente não tinha, naquela oportunidade, as dimensões adequadas para suportar a demanda de integração entre linha 2 verde e linha 15. Então, nós licitamos e contratamos e já começamos a obra de expansão da estação Vila Prudente, que é extremamente importante para aquela região, para a Zona Leste, principalmente agora, que você vai ter aí uma ampliação da extensão da linha 2, indo até Penha, e trabalhamos para chegar até Guarulhos. Ou seja, a linha 2 verde, a extensão, não vai parar em Penha. Ela vai chegar, com certeza, até Guarulhos. Uma outra ação importante aí, eu acho que ela é emblemática, porque a gente busca não só aumentar a quantidade de quilômetros, mas melhorar a integração entre as diversas redes que existem, seja de ônibus, de metrô, enfim. Linha 2 vai passar pelo corredor ali de Aricanduva, né? Vai ser um importante ponto de integração de ônibus com o trem. Vamos levar de Vila Prudente até Ipiranga, fazendo ali integração com a linha 10 da CPTM, para que o cidadão possa ter várias opções e trajetos dentro da cidade de São Paulo para poder se locomover, Caio. Eu brinco com os colegas, eu acho que é muito importante você pensar, tem que construir uma linha nova. Mas como é que está a minha estrutura de transporte? Ela está organizada? Ela facilita o cidadão? Talvez eu faça mais 1 ou 2 quilômetros. Isso faz uma diferença grande. Por exemplo, essa integração de Vila Prudente até Ipiranga, ela liga com a CPTM, né? Então, assim, é mais uma opção de transporte. E, da mesma forma, a gente está fazendo ali agora, devemos assinar nos próximos dias o contrato para a construção de um túnel ali entre as estações
Consolação e Paulista, né? Para que você tenha ali um túnel, hoje ele é muito congestionado. Na pandemia agora não, mas na época que você tem a demanda toda, ele é muito congestionado. É uma obra de mobilidade que vem facilitar a locomoção das pessoas. Não aumenta quilômetro, mas faz com que o cidadão tenha mais conforto e mais qualidade no transporte público, Caio. Tudo isso é mobilidade, né, presidente? Queria mandar um abraço aí para o Bana, que é o secretário adjunto de esporte do município, e entrou aqui e deu um abraço para a gente. Dizer para o Reginaldo, que perguntou aqui se eu fui aprendiz. Sim, eu fui aluno aprendiz da escola ferroviária. Tenho o prazer e a honra de estar aqui hoje com o presidente do metrô conversando. Parabenizar o trabalho nesses últimos 2, quase 3 anos aí, presidente, e agradecer também, enquanto eu estive subprefeito, seja do Ipiranga, seja da Vila Prudente, seja agora na Lapa, sempre fui muito bem atendido pela Companhia do Metropolitano. Dizer que isso é muito importante para o Ipiranga, fui subprefeito 1 ano e meio do Ipiranga, e que essa integração vai mudar a cara aqui da região. E aproveitar para mandar um abraço para o Wellington, que está mandando abraço aí de quando eu estive subprefeito do Ipiranga, e foi um grande amigo aqui. Agora, eu queria te perguntar o seguinte: graduado em Brasília, pós-graduado em Santa Catarina, com MBA em São Paulo, as viagens de metrô são pequenas perto da distância que você fez para estudar, presidente. Conta um pouco disso para a gente. Eu acho, Caio, a minha vida, assim, eu nunca fiz um planejamento profissional, né? Eu entrei na Caixa Econômica Federal, sou funcionário da Caixa aposentado, em 1982, né? Aí, após um ano, me ofereceram uma gerência de agência, eu tinha 22 anos de idade. Você tem essa experiência também, muito jovem, já passou por 3 subprefeituras, né? Então, você acaba sendo levado, uma coisa vai levando a outra, né? Então, desde então, aí saí da gerência, passei por várias cidades, sendo gerente de banco, fui para a superintendência e sempre uma coisa levava a outra. Então, nem sempre você tem a oportunidade de fazer um curso ou de se especializar no local onde você está. Então, sempre que surgiu uma oportunidade, algumas dessa formação, por exemplo, no caso de Santa Catarina, foi uma oportunidade em company feito pela Caixa Econômica Federal, foi uma extensão na área de gestão pública, né? E isso eu tenho que agradecer muito à empresa que deu grande parte da minha formação, foi Caixa Econômica Federal, mas passei praticamente a metade da minha carreira na Caixa, cedido para outros órgãos, né? Para governo federal, governo estadual. Já fui secretário de município, né? Secretário municipal de saúde, já fui secretário de Estado da Saúde, então, assim, eu sei bem o que é o seu, imagino, né, o seu dia a dia, que a sua proporção é muito maior do que o que eu já presenciei. Mas é você ter o cidadão ali perto de você e você acorda de manhã, abre a porta, já tem alguém ali para conversar com você, para fazer uma reivindicação, para fazer um pedido de melhoria. E esse contato ele é muito bom, muito positivo. Eu acho que melhora a nossa sensibilidade, porque vê de perto a vida de cada um dos cidadãos que estão ali naquela região que você tem influência. Presidente, você começou na Caixa Econômica em Goiás, certo? Foi isso. Bacana. E aí você chegou a ser chefe de gabinete da presidência da Caixa Econômica. Isso. 2017, 16, 17, eu fui convidado pelo então presidente Gilberto Ock e fiquei 2 anos como chefe de gabinete na presidência da Caixa Federal, que é o último cargo da carreira da Caixa, né? Depois você tem vice-presidentes, enfim, e de presidente, mas não precisa ser cargo de carreira, são cargos estatutários, né? Que o empregado também pode assumir, mas o último cargo do plano de carreiras da Caixa é a chefia de gabinete. A pergunta é óbvio que ela tem relacionamento com relação com a Caixa, mas ela extrapola a Caixa Econômica em si. Conta pra gente como é começar a carreira numa empresa e chegar a esse último cargo que o plano de carreira pode te levar. Conta pra gente como é isso. Caio, assim, eu acho que a gente tem que comemorar sempre, né? O sucesso feito em casa
ele tem um sabor diferente daquele que você faz fora, isolado. Mas eu sempre olhei muito para o resultado, né? Então, assim, por todos os lugares que eu passei, seja como secretário executivo no Ministério das Cidades ou secretário nacional de políticas públicas no Ministério do Trabalho, eu sempre olho para o resultado, né? E eu sempre agradeço a Deus por ter oportunidade, disposição, força para trabalhar e para entregar resultado para a população, né? Eu acho que mais do que o dia a dia ou ser remuneração, você tem ali uma contribuição que a gente que passa por esse mundo, né? Não vamos levar nada aqui, mas podemos deixar muita coisa boa para que as novas gerações tenham aí um futuro, tenha mais esperança, né? Que a gente possa deixar a nossa contribuição para a melhoria de vida de várias pessoas que muitas vezes dependem do serviço público, alguns não, mas a grande parte, a massa, grande massa aí da população, dos brasileiros, depende do serviço público, seja para transporte, para educação, para saúde, para segurança pública, né? Ele tem no setor público a sua esperança. Então, assim, eu acho que é uma consequência dessa entrega, né? Sair lá de auxiliar de escritório, que era o cargo quando eu entrei na Caixa Federal, chegar, eu nunca olhei e falei, não, tem que ser, vou subir, não. Eu sempre fui trabalhando, deixa que o dia de amanhã, se você está plantando bem, você vai colher. Eu tenho certeza disso. A Ana Calandra, que é amiga do metrô, mandou, aí disse que muito legal a pergunta, tenho certeza que ela gostou aí da resposta, presidente. Mauro Haddad, amigo aí da Prefeitura de São Paulo, também mandou abraço aí. Ia te perguntar o seguinte, além de presidente do metrô, é presidente do Conselho de Administração da CPTM. CPTM é essa que hoje é presidida pelo meu amigo Pedro Moro, que já foi um dos entrevistados aqui do Caio Luz e Prosa. Eu queria entender como você enxerga a relação dessas duas grandes empresas de mobilidade do estado de São Paulo e do país e as principais diferenças entre as duas e como você enxergou isso chegando aqui em São Paulo. Veja bem, eu acho que as empresas, a CPTM, né? Eu conheci a CPTM há muitos e muitos anos atrás, tive a oportunidade de andar de trem em São Paulo e a qualidade não era boa, né? Muito diferente do que a gente presencia hoje. Eu acho que a CPTM ela tem avançado e avançado de forma significativa, de forma importante. É só você observar hoje a quantidade de obras e de estações de melhorias, né? Hoje está uma questão simples, né? A troca de dormentes no trilho. Muitas vezes o passageiro nem lembra que existe aquilo lá embaixo do trilho, né? Mas ela é fundamental para que você tenha uma qualidade boa no transporte e que proteja o material rodante, tenha menos incidentes ou acidentes. Então, acho que a gestão da CPTM, eu, como presidente do Conselho de Administração, tem se esforçado, dedicado e os resultados têm aparecido. É lógico que o metrô tem, até pela história, né, um quadro que eu diria mais experiente em função até da expansão de túneis, enfim, do que já empreendeu até hoje. Mas nós temos trabalhado em colaboração, nós temos lá o Argenton, por exemplo, é um colega do metrô que foi cedido para a CPTM, junto com ele tem mais um grupo de colegas que foi para auxiliar. Da mesma forma, a CPTM, quando pode, também tem contribuído com o metrô. E essa parceria, quem ganha é a cidade de São Paulo. Por exemplo, a nova estação de Ipiranga, nós vamos ter uma estação do metrô e uma estação da CPTM, de forma que o passageiro possa fazer a integração sem ter que desembarcar e embarcar novamente. O projeto está sendo discutido em conjunto com as duas empresas. Então, acho que quando cresce, eu acho que a gente tem que crescer junto, né? Da mesma forma que a MTU também, que é uma outra empresa vinculada à Secretaria de Transporte Metropolitano, também tem avançado e avançado bastante, colocando ônibus novos, ar-condicionado, Wi-Fi, enfim, eu acho que o transporte de São Paulo, nesses últimos 2 anos, seja na região metropolitana, seja na cidade de São Paulo, com o metrô, que é que eu posso falar das empresas aí, vamos dizer assim, irmãs, eu acho que tem avançado muito e quem ganha é o cidadão, é quem precisa do transporte público.
Sem dúvida, presidente. A gente tem muitos colegas metroviários e ferroviários nos assistindo, e para quem eu mando um abraço aí estendido para todo mundo aí. E eu ia te falar que o metrô está presente em vários estados do país, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Pernambuco, Piauí. E aí a pergunta o presidente já viajou nos trens nesses outros estados? E se sim, quais são as principais diferenças desse metrô para o metrô de São Paulo? Veja bem, Caio, eu acho que ainda não dá para se fazer um paralelo, né? Eu vou citar um exemplo. A nossa linha 3 vermelha, fora da pandemia, transporta 1,5 milhão de pessoas dia. Então, assim, eu acho que são patamares distintos de demanda, né, e de maturidade desse serviço. O metrô é uma empresa de excelência que concorre com o mercado privado, de igual para igual, sem nenhuma diferença na qualidade do seu transporte. O Metrô Rio, ao longo dos anos, aí, tem enfrentado problemas sérios, inclusive na expansão de algumas linhas que pararam no meio do caminho, buscou concessões, isso tem tido impacto importante, creio, no Rio de Janeiro. Salvador avançou também com a participação da iniciativa privada. Metrô de Recife, metrô de BH, tem estudos do governo federal, através do BNDES, para fazer a concessão dessa empresa, ou no caso, vender e repassar para a iniciativa privada. Então, acho que o metrô de São Paulo, eu faria um paralelo com os metrôs do mundo, né? Hoje, em segurança, com certeza é um dos melhores do mundo. Nós nunca tivemos um acidente com vítima, isso é raro. Se você pegar alguns dias atrás, nós tivemos, infelizmente, um acidente gravíssimo no México, numa linha que foi construída há pouco tempo. Temos algumas questões que temos que avançar. Temos os metrôs da Ásia, por exemplo, tem o material rodante, os trens, a tecnologia muito mais avançada do que a nossa. Mas nós estamos agora avançando também para chegar num patamar também de qualidade, tecnologia e material rodante. Nós estamos aí adquirindo 44 trens para a linha 2 verde. A nossa expectativa é que não só a extensão da linha, mas que toda a linha 2 verde possa contar com material rodante novo, ou seja, trens novos, com nova tecnologia e mais conforto para a população. Agora, os estados têm avançado bastante, né? O Rio de Janeiro, como você bem lembrou, mas tem dificuldade. Fortaleza, que nós tivemos a oportunidade de, quando o secretário executivo do ministro da Cidade, junto com o ministro Alexandre Baldi, de viabilizar recursos para que Fortaleza avançasse também com o metrô em Fortaleza. Mas tem algumas dificuldades e você sabe melhor que ninguém, não é fácil você fazer expansão, principalmente expansão de metrô via túnel, né? Você fazer uma escavação, fazer uma estação, construir plataformas, sistemas de sinalização, sistemas de comunicação. É uma tarefa que precisa de gente experiente e bem informada nessa área. É tudo muito complexo, né? E é difícil até de explicar isso. Mandar um abraço para a Raquel, Metrô e CPTM cada vez mais juntos. A Raquel, por um acaso, também é metroviária e também é minha tia, viu, Silvani? E a Adriana, ela falou que a Adriana é uma querida amiga da Vila Prudente. Ela disse que o Daniel, presidente do CONSEG, Conselho de Segurança do Parque São Lucas, também está nos acompanhando. A gente falou muito aqui, presidente. Você citou o Ministério das Cidades. Vitor falou que participou da inauguração da estação Alto de Ipiranga. Tá ficando velho, hein, Vitor? Vamos lá. A gente falou da sua experiência assim por alto, mas assim, eu vou ler aqui, se o senhor me permitir. Então, foi secretário executivo do Ministério das Cidades, secretário nacional de Políticas Públicas de Emprego e Renda do Ministério do Trabalho, secretário municipal de saúde de Serra, no Espírito Santo, secretário estadual de saúde no Sergipe, secretário estadual de Gestão Estratégica e Modernização também no Sergipe e secretário estadual de Desenvolvimento Econômico no Sergipe. Eu já vou perguntar um pouco de cada uma dessas experiências, mas você é graduado em administração e acaba sendo um exemplo de gestor público. Teve alguma dessas atividades que te motivou mais em algum momento? Tirando o metrô de São Paulo agora, porque seria absurdo querer comparar, mas
um pouco dessas atividades, alguma coisa que te chamou mais atenção? Caio, eu fui secretário de Estado da Saúde em Sergipe para depois ser secretário municipal de saúde na Serra. Serra, para quem não conhece, é uma cidade no Espírito Santo que é conurbada com Vitória, tem algo aí em torno de 500 mil habitantes. Eu Grande. acho que o que mais me desafiou e assim que também gratificou, que é onde eu encontrei mais dificuldade, foi na saúde. Porque você mexe com o cidadão, né? Com a vida do cidadão. Então, eu me lembro de passar por algumas situações, de estar em casa e alguém me ligar de madrugada, e o município acaba que o seu telefone, o número, eu sempre atendi todo mundo que me ligou, então eu acabava atendendo o telefone à noite e era um pai desesperado que queria uma UTI, que não tinha como colocar o filho numa UTI. As UTIs públicas estavam todas ocupadas, né? Então, assim, eu acho que foi uma das épocas que eu mais trabalhei na minha vida. Eu sempre trabalhei muito, mas nessa época praticamente era 24 horas, porque você não desliga, né? E você vê que muitas vezes as demandas são demandas simples, né? Um pouquinho de prevenção. Eu brinco muitas vezes que a gente não tem um Ministério da Saúde, a gente tem um Ministério da Doença, né? Porque 90% das ações da área da saúde é cuidando da doença. E sempre que você tiver um problema, seja de administração na área da saúde, se você não combater a causa, ele vai ser cíclico, né? Ele vai e depois volta, vai e depois volta. Então não adianta, se você não combater a raiz do problema, e aí eu me lembro quão gratificante isso, nós contratamos na época professores de educação física, nutricionistas e fisioterapeutas para colocar atividade nos bairros. E eu me lembro do nutricionista pegar o pessoal da terceira idade e ir para o supermercado ensinar a fazer compra de produtos de qualidade que contribuiriam para a saúde deles, né? E também fazer atividade esportiva, ginástica, né? Não tinha academia, então fazia ou no centro de vivência para a terceira idade, né? Para o idoso, ou nas quadras, né? Dos bairros. E depois você presenciava pessoas de 60, 70 anos que estavam em casa deprimidas, usava 10, 15 medicações, e a partir de determinado momento você visitava aquela senhora, você via que ela tinha reduzido a quantidade de medicação, estava feliz da vida, já estava indo para convivência com outras pessoas. Então, eu diria que a área da saúde foi a área que mais mexeu comigo enquanto indivíduo, enquanto cidadão, e que mais me desafiou para tentar entregar um serviço de qualidade que salvasse vidas, que deixasse o cidadão vivo, né? Eu acho que essa é uma área que, quando você pensa, o fulano morreu ou perdeu a vida ou não tem para onde levar, isso nos deixa muito triste. E por quanto tempo ficou secretário de saúde, presidente? No município da Serra foram 4 anos. Foi um mandato do prefeito na época. Mas chegou a ser secretário de saúde estadual também. Eu fui secretário de Estado em Sergipe, e aí foi vamos dizer, uma contingência. Na época, o governador João Alves, que hoje, infelizmente, já partiu, mas que eu tenho uma admiração muito grande, eu era secretário de gestão estratégica e ele precisava, naquele momento, de um administrador na saúde. Tinha vários projetos que não caminhavam na velocidade que ele imaginava. Então, eu fui para a secretaria lá com o objetivo de concluir obras de hospitais. E em 6 meses, nós entregamos 14 hospitais, montamos o SAMU estadual com helicópteros, 120, 130 ambulâncias, mais ou menos. Terminamos uma maternidade de alto risco, maternidade Nossa Senhora de Lourdes, que hoje não serve só o estado de Sergipe, atende toda uma região ali no entorno de Sergipe que tem dificuldade de se locomover aí, talvez até Salvador, na Bahia, ou até Alagoas para buscar um atendimento médico de alta complexidade. Bacana. Vou mandar um abraço para o Guilherme Brito, que foi subprefeito da Vila Prudente e da Moca, e acabou de mandar um abraço aqui para a gente. E eu falar da sua experiência no Ministério das Cidades, que foi um ministério bastante importante nos últimos anos,
e que foi extinto em 2019. Como foi essa experiência e como você, presidente, enxergou essa extinção do Ministério? Assim, eu vejo, Caio, a cidade, né, ela é um local emblemático e diria que, não vou citar nenhuma cidade, mas é pouco cuidada, né? O poder público, normalmente, ele cuida da cidade depois que os fatos ocorrem, né? Ou seja, você tem uma ocupação, aí você vai lá tentar resolver aquilo ali. Você tem uma expansão de um empreendimento habitacional que é feito em uma região onde não tem infraestrutura, depois você vai tentar levar saúde, levar educação, levar segurança pública. Ou você tem um solo que não é adequado para determinado empreendimento, aí depois você vai correr atrás daquilo. Então, assim, a organização das cidades, ela não foi planejada, né? Raríssimos os casos que você tem planejamento. Então, um ministério que pensa as cidades e que pensa como o cidadão vive nessas cidades, eu brinco sempre que a melhor coisa é se nós tivéssemos bairros que fossem pequenas cidades, onde você tivesse tudo próximo, né? Tivesse supermercado, o emprego, a farmácia, enfim, o shopping, o teatro, o lazer. Eu acho que esse é o sonho, até para você impactar positivamente na mobilidade e o cidadão reduzir aí a necessidade do seu deslocamento. Acho que é um ministério que deve existir, tá? Não sei se junto com o Ministério do Desenvolvimento Regional, acho que você tem ali muitas atividades distintas, igual a Defesa Civil, que está no Ministério do Desenvolvimento Regional, porque você acabou unindo as duas, você tem Codevasp, enfim. Dentro do Ministério do Desenvolvimento Regional, você tem várias coisas. E não sei se com esse número de políticas dentro de uma única pasta, se você consegue dar a devida atenção. Num país que até hoje tem milhares de obras paradas por falta de projeto adequado, por falta de pensar aquele projeto do ponto de vista real da necessidade humana do cidadão e não só da política, ou seja, da visibilidade que esse projeto dá. Então, acho que é um ministério importante. Entendo que o foco na cidade ele deveria permanecer com menos, vamos dizer assim, divisão de esforços, né? Quanto mais você tem uma pasta grande, com certeza menos você vai ter esse olhar. E aí nós estamos falando de cidades inteligentes, enfim. Hoje eu diria que um percentual gigantesco mora nas cidades. Isso não vai mudar, dificilmente vai mudar. Você pode até ir para uma cidade menor, mas eu acho que o foco na cidade é fundamental, não deveria ser compartilhado ou ter políticas concorrentes. Presidente, eu agradeço aí a resposta, falar das cidades, falar um pouco do nosso dia a dia aqui também nas subprefeituras. Eu vou pedir permissão para partir para 5 perguntas finais aqui. E aí peço sua resposta aí concentrada em cada item. Então, vamos lá. Primeira pergunta é, o Silvani é melhor pai ou melhor avô? Eu diria que eu sou o melhor pai, né? Neto é a melhor avô, desculpa. O pessoal brinca que neto é tão bom. Se você soubesse, você não teria filho, né? Só que não tem jeito, né? Mas eu acho que eu sou o melhor avô, né? Você está mais experiente, mais maduro. Mas eu sempre estive muito próximo dos meus filhos, né? Eu tenho 2 filhos, que é o Aurélio e a Carolina, e para mim é tudo na minha vida, e sempre o netinho é fruto do filho, né? Então, eu acho que família e amigo, Caio, coisa que você não acha na mercearia, né? Você acha durante a vida, que você vai trombando com um ou outro ali, que você fala, pô, esse é meu amigo. Normalmente, você não tem muitos amigos de verdade, né? E o filho, a filha, a esposa, o irmão, eu sou de uma família que tem 9 irmãos comigo, a família sempre foi muito grande, então a gente preza muito essa proximidade. E eu tenho um netinho que é o Joaquim, e minha filha está grávida já, e vem o segundo agora em setembro. Então, essa é uma alegria e que eu tenho que agradecer a cada Parabéns. momento a Deus por permitir eu viver essa situação.
Parabéns aí. Acho que quem é avô aqui deve ter se identificado muito com a sua resposta, quem está nos acompanhando. A pergunta é: muqueca capixaba, caranguejo sergipano ou virada paulista? Eu acho que todos eles têm o seu espaço, né? Eu acho que aí vai do momento, né? Mas a moqueca capixaba é fantástica, né? O pessoal fala que algumas outras aí é peixada, né? Não é moqueca, não é a verdadeira é a moqueca capixaba. E o desculpa, o caranguejo, né? Lá em Aracaju, passarela do caranguejo, também bater um caranguejo, quebrar um caranguejo na praia, não tem coisa melhor. Então, acho que cada um desses três pratos aí tem a sua hora, o seu local e são bons. Olha, essa é divertida, viu? Ó, uma pessoa ou algo que você gostaria que tivesse sido botafoguense em suas glórias. E uma pessoa ou algo que você desejasse ser botafoguense em seu sofrimento, que eu sei que você sofre bastante aí com o seu Botafogo. É, eu vou pular essa aí, porque é o seguinte, o pessoal eles brincam comigo, né? Falam o seguinte, se a pandemia aumentasse muito, né? Que os botafoguenses não têm jovem, né? Só tem idoso. Porque ninguém vai mais, começa a torcer pelo Botafogo, né? Então que a pandemia tem que acabar logo, senão os torcedores acabariam. Então, assim, é uma brincadeira pesada, mas o botafoguense é um sofredor, então eu acho que quanto mais sofrido, mais gostosa é a vitória. Então fala pra gente essa história de ser botafoguense, né? Acho que é muito raro a gente encontrar um botafoguense aqui, só ter você aqui dentro desse grupo de conversa. Eu acho assim, Tem um jogo que te marcou, botafoguense, assim? Conta pra gente, assim, a um Copa de jogo pra gente... 70, né? Eu tinha na época, eu acho que era 9 anos, 10 anos na Copa de 70. É, e naquela época, se você olhar a base da seleção brasileira, tinha ali um grupo importante que era do Botafogo, né? Então eu sempre olhava para o Botafogo e não tinha aquela, vamos dizer, o que tem hoje o corintiano, por exemplo, aquela vibração toda, né? O botafoguense ele é mais acanhado, ou flamenguista, enfim, ou São Paulino, ou Santista. O botafoguense é mais comedido, vamos dizer assim. E sempre me atraiu um pouco esse estilo do botafoguense. Não é aquele de fazer muito barulho, um torcedor que eu diria até mais tímido, né? Mais acanhado, mas com certeza eu não sou de acompanhar futebol, mas me parece que em torno de 3 Copas do Mundo aí, a base da seleção brasileira foi o time do Botafogo. Então, acho que é um time de craques que tem uma grande contribuição para o país no futebol, e isso me leva as cores aí do preto e branco, né? Que sigo até hoje com o Botafogo aí, mesmo na segunda divisão de novo, né? Fomos campeão uma vez, mas estamos aí de novo e vamos subir. Estamos na primeira, se Deus quiser, o ano que vem. Boa, presidente, boa. O pessoal tá aqui, vai Corinthians, mas vamos de preto e branco ao Botafogo. No final da sua gestão, presidente, qual é o legado que você quer deixar para o metrô de São Paulo? Eu acho que o maior legado é deixar comprovado que uma empresa pública pode ser competente, eficiente e de baixo custo. Tá? Você não precisa ser perdulário só porque é público. E eu acho que o metrô de São Paulo é uma empresa pública eficiente, competente, tem um legado extraordinário aí. Eu digo, Caio, que eu não faço nada, né? Eu continuo algumas coisas que o pessoal começou lá atrás, e se o metrô é o que é hoje, é graças a cada um dos metroviários que por lá passaram. Então, vou chegar aqui, dar a minha contribuição, mas também vou levar um aprendizado muito grande desse período. Então, acho que o meu legado é deixar uma empresa sólida, sustentável e que seja capaz de fazer investimento na expansão sem depender do tesouro do Estado, ou seja, sem depender de arrecadação pública. Com a sua própria arrecadação, com a sua própria receita, dar a sua contribuição aí para a população de São Paulo que usa o transporte público diariamente.
Eu já dei um abraço aos metroviários aqui presentes, mas reforço aproveitando a sua resposta, presidente. Fico muito feliz com cada um dos metroviários que estão nos assistindo hoje. Para terminar, a última pergunta: que trilhos você deseja que o Brasil percorra de agora em diante? Veja bem, Caio, isso não dá para você fazer numa única resposta, né? É, eu tenho uma. Me incomoda muito a questão da corrupção, né? É, de alguém se locupletar com o recurso público, né? Isso me incomoda. Então, acho que um país livre de corrupção, um país onde você tenha liberdade de ir e vir, um país onde você possa se expressar independente do que você está falando e seja respeitado, mesmo que seja na divergência. Ou seja, eu posso discordar de qualquer um e devo ser respeitado, mesmo que o outro não concorde comigo. Então, acho que é esse o país que eu quero que o Joaquim, meu neto, cresça. Um país onde ele possa ter a liberdade de falar, a liberdade de ir e vir, sem ser apedrejado, né? Sem ser massacrado. Acho que essa divisão é muito ruim e ela não constrói. É um país de um brasileiro, né? Que um país de todos os brasileiros, não do brasileiro de cor A ou de cor B ou de cor C. Eu acho que a gente tem que torcer pelo país, torcer pelos nossos gestores, tá certo? Eu acho que eu torço pelo prefeito de São Paulo, o Ricardo, por cada gestor que entra, porque ele está ali, ele está conduzindo o destino de milhares e milhares de pessoas. No seu dia a dia, ele pode impactar. Então, não posso torcer contra, pensar que eu quero que ele dê errado para algum outro setor dar certo. Eu acho que a gente tem que ter o olhar para a sociedade, para a população. Eu acho que a liberdade é tudo e a gente tem que zelar por ela. Presidente, é possível fazer política sem ódio, já diria Bruno Covas. A gente chegou a 46 minutos agora de conversa e eu poderia ficar aqui horas ainda te fazendo perguntas, porque na minha lista ainda tinham tantas outras. Mas o combinado é o combinado, então a gente conclui hoje esse Caio Luz e Prosa, entrevista com o presidente do metrô Silvani. Queria que você desse o seu boa noite e o meu eu desejo uma ótima semana para todo mundo que está nos assistindo. Ok, em primeiro lugar, te agradecer. Eu acho que você é um jovem, né? Que tem aí, eu tenho certeza, um futuro brilhante pela frente. Tem uma percepção e um sentimento que, ao conversar com você, a gente percebe pela população muito grande, um respeito por cada um daqueles ali que está dependendo da sua subprefeitura, né? Eu percebo que você tem esse carinho por todos. Então, para mim é um prazer muito grande hoje, nesses 46 minutos, ter dividido esse espaço com você. Tá? Então, primeiramente, eu te agradecer pela essa oportunidade para falar aí para os seus seguidores, para os seus amigos e a população, lógico, que tem interesse no seu trabalho. Agradecer a cada um dos colegas aí, metroviários ou aqueles que me conhecem, que passaram por aqui, nos ouvindo, né? Eu acho que isso é importante, a gente tem sempre que agradecer. Por último, agradecer a cada um dos colegas aí de outras áreas que passaram por aqui. E vou dizer uma coisa para você, Caio, eu acho que a gente tem que aprender a comemorar, mesmo que sejam pequenas vitórias. Muitas vezes você tem 10, 15 vitórias e fica olhando para uma derrota. Esquece aquela derrota, a vida segue, tá certo? Amanhã é um outro dia. Então, eu deixo aqui a minha mensagem para vocês, é uma mensagem de esperança, de fé, e que eu tenho certeza que o dia de amanhã vai ser melhor que o de hoje, e assim sucessivamente. E eu trabalho para isso, pode ter certeza, Caio. Presidente, com essa importante mensagem, eu agradeço a sua participação hoje, ter aceitado o nosso convite. Desejo para você também uma ótima semana. Até breve. Até breve. Um abraço a todos. Uma Abraço. boa noite.